Olá a todos. Como presidente do Comitê Científico do Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, cujo tema é Patrimônio, Memória e Turismo, realizado entre os dias 27 e 29 de 2022, gostaríamos de agradecer a todos a participação e convidá-los a assistir à conferência de abertura do Dr. Miguel Sopas de Melo Bandeira, cujo título é Paisagens Sonoras de uma Cidade Portuguesa do século XVIII, das sonoridades constantes do cotidiano às celebrações urbanas. O professor Miguel Sopas é professor associado com agregação no Instituto de Educação da Universidade do Minho, tendo sido, nos últimos anos, docente convidado no mestrado integrado de arquitetura, bem como no doutoramento de estudos culturais. E ainda é presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho. Foi presidente da Fundação Prácara Augusta como curador e no Conselho de Administração. É investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, SEX, da Universidade do Minho, e exerceu cargos públicos de vereador da Câmara Municipal de Braga, como os do Pelouro do Patrimônio, Planeamento e Ordenamento, Urbanismo, da Regeneração Urbana, Mobilidade e da Relação com as Universidades. Desde já, agradecendo a presença, passo a palavra ao professor Miguel. Olá a todos, muito obrigado. Queria também, naturalmente, agradecer o convite para esta partilha de conhecimento a conjugar, felicitá-la, enfim, pela abrangência e pelo trabalho que está fazendo em prol da difusão cultural, neste caso da importância e do valor que o património tem, e nesse sentido, para mim é de facto um prazer partilhar convosco, enfim, um dos últimos estudos que está brevemente para sair em publicação e que desenvolvi a propósito do centenário, do tricentenário do nascimento de um arquiteto bracarense, um arquiteto que marca o barroco, enfim, a expressão do rococó, essa expressão mais efusiva do barroco europeu e particularmente bracarense, que é da cidade de onde vos falo e a cidade onde ele viveu, para vos falar, como também testemunho dessa homenagem, mas como também da partilha da importância do património barroco, aquilo que é a tentativa de fazer um ensaio sobre a paisagem sonora da cidade de Braga em meados do século XVIII. Não é, de facto, uma tarefa fácil. Eu vou, digamos, de algum modo, e por isso, para não me dispersar, vou ler um pouco a comunicação que, entretanto, também já apresentei, para explicar, por um lado, a metodologia dessa abordagem, por outro, digamos, estas duas componentes das sonoridades urbanas, da reconstituição das sonoridades urbanas do passado, quer pela possibilidade de reconstituirmos aquelas que são constantes, que fazem parte do dia-a-dia, quer as que decorrem dos momentos e dos dias especiais, como são as celebrações, as festas, enfim. Por fim, ou antes por fim não, por início, tomando como consideração um mapa, neste caso um mapa do século XVIII que representa a cidade de Braga, chamado Mapa da Cidade de Primaz, enquanto ponto de partida para este ensaio. A ideia é, portanto, fazer um zoom, digamos, uma ampliação que possa, de alguma maneira, defrontar-nos com o detalhe da cidade barroca, uma cidade, enfim, como a própria cartografia em geral o transmite, é uma cidade vazia, como eu diria, como um palco, vazia de personagens, onde eu diria paira mais o silêncio do que a sonoridade, mas com uma expressão, com uma forma que de alguma maneira ainda nos dias de hoje é reconhecível. É reconhecível porque o principal conjunto de praças, de ruas, se mantém com as mesmas características que tinham no período barroco, portanto, há mais de 2 séculos e meio atrás. Diria então que o resgate, digamos, do cotidiano da paisagem sonora
e da produção das sonoridades celebrativas retém-nos por fim naquilo que é um mapa, pronto, que se pensa que foi desenhado por André Soares, esse arquiteto do barroco bracarense, e que, de algum modo, ele traduz, digamos, essa exuberância, esse período em que se vivia muito em função da valorização dos sentidos. E o som, digamos, as sonoridades, é uma das expressões, essas sonoridades, umas contínuas e outras efêmeras, são elas que marcam a paisagem sonora, digamos, desse período. Eu não fiz propriamente neste estudo uma arqueologia dos sons, portanto, baseei-me fundamentalmente, como já referi, no mapa e, por outro lado, na documentação de cronistas que então descreveram o cotidiano da cidade e também as suas festas. Portanto, por princípio metodológico, vamos partir para a paisagem urbana sonora a partir do estudo da morfologia do espaço urbano, usando, diria, aquele domínio de inteligência intuitiva que todos temos, que, por exemplo, as crianças são capazes de o exprimir, a chamada o domínio kinestésico, quer isto dizer, portanto, do sentido de equilíbrio que nós podemos, ou que nós temos, por exemplo, num espaço num quarto escuro, onde não é possível ver, mas por recurso a outros sentidos, somos capazes de tactear, de valorizar o cheiro e, enfim, e os outros sentidos que temos para manter esse equilíbrio e, naturalmente, nos preservarmos. Portanto, aquilo que qualquer criança é capaz de fazer com dificuldades de andar num espaço que não consegue ver. Isto serve apenas de exemplo para irmos de encontro, digamos, a essa possibilidade, imaginemos, de viajar no tempo a partir da observação do mapa do André Soares e poder, de alguma maneira, escutar essa Braga de meados do século XVIII. Então diria que a consideração das diversas sonoridades em função das pessoas e do seu território e ambiente deu origem ao conceito de paisagens sonoras, que é um tema que, como aqueles que se interessam e que certamente já ouviram falar, foi fixado em 1977 por um compositor canadiano, Raymond Schiffer, que nas suas aulas de educação musical, portanto, para tentar transmitir aos seus alunos conceitos elementares como ruído, silêncio, o tom, o timbre, a textura, a amplitude, a melodia, o ritmo, usou, digamos, esse conceito de musical soundscape, a partir, naturalmente, dos estudos da paisagem tradicionais, que têm uma base, sobretudo, na visão, na observação visual, mas que partiu para aquilo que é, digamos, a observação do espaço a partir do registro dos sons. E, portanto, naturalmente que fazer esse ensaio para um espaço que foi profundamente transformado e que hoje, digamos, e cuja ambiência hoje já não existe, obriga-nos naturalmente a outro esforço. E precisamente na sequência destes estudos, isto para enquadrar o nosso estudo, um urbanista também da mesma época, Michael Salsworth, também aplicou o estudo dos sons, neste caso, e dentro desta lógica que o Schiffer, de alguma maneira, conceptualizou, o estudo dos sons na relação com a avaliação da qualidade de vida urbana. E sabemos que hoje em dia, na cidade contemporânea, o ruído, a poluição sonora, são elementos profundamente desqualificadores da vida urbana e, portanto, também devem
fazer parte dos pressupostos do planeamento e do ordenamento. Portanto, o ambiente sonoro das cidades é cada vez mais um domínio do conhecimento que, não só também no ponto de vista contemporâneo, é importante para pensar o futuro das cidades, mas os estudos que têm sido feitos ajudam-nos também a perceber e a decompor os elementos sonoros da cidade do passado, que neste caso, para Braga, de meados do século XVIII, nos permite tentar reconstituir, não é? Portanto, eu diria que a ideia é olhar para a cidade, ou a partir do mapa do que era Braga em meados do século XVIII, como se olha um pouco para um violão que tem uma forma que serve de caixa de ressonância à vibração das cordas e que, independentemente da sua idade, evidentemente vai-se alterando, mas que serve de possibilidade para reconstituir os sons que no passado esse violão também o tocou. Portanto, esta é a analogia que eu proponho para usar a forma urbana como um modelo de reconstituição possível dos sons urbanos. Por outro lado, ao ler os documentos dos cronistas do passado, nós também defrontamos-nos com uma situação que é semelhante à de um compositor que olha para uma pauta e que, a partir da leitura dessa pauta, tem que a traduzir em sonoridades, por exemplo, no teclado de um piano. Portanto, esta é a imagem metodológica que eu queria, de facto, salientar como modo de reconstituição dos sons do passado, e também é importante referir, para definir a paisagem sonora é tão importante reconstituirmos os sons, como também poder indagar os silêncios, porque nós, ao falarmos de uma cidade em meados do século XVIII, o nosso sentido de observação acústica tem que ter em linha de conta que há todo um conjunto de sonoridades hoje que são, diria, permanentes, por exemplo, o ruído do tráfego automóvel, as vibrações produzidas pela energia elétrica nos postos de iluminação público, portanto, imprimem sonoridades permanentes, praticamente permanentes ao ambiente, que filtram e distorcem aquilo que, não vou dizer que é o silêncio absoluto, mas o tipo de silêncio que naturalmente fazia parte dos ritmos de vida de uma cidade do passado. Também, um pouco ainda em termos de apresentação, gostaria de citar um autor, um historiador, Alain Corbin, que portanto, nos anos 90, em meados dos anos 90, fez estudos muito interessantes a partir desta metodologia da reconstituição sonora das paisagens rurais de França e que são importantes para nós então equacionarmos os sons, digamos, para Braga de meados do século XVIII. Então, usando a metáfora, eu diria, de uma expressão artística tão popular à época, a ópera, o teatro, eu diria que a cidade de meados do século XVIII é como um palco dramático e onde o espaço público é o palco, o platô, digamos assim, da representação desse cotidiano. Generalizando, a cidade portuguesa de meados do século XVIII é ainda a cidade do antigo regime, do ancien regime, marcada pela mundividência da Contra-Reforma, e mais a mais no caso de Braga, que ainda era a sede de um senhorio eclesiástico, onde, por exemplo, o bispo assumia as funções militares, as funções civis do governo da cidade, enfim, não era só um chefe religioso, mas também era um chefe, digamos, civil. E por isso, digamos, os escritos antigos de Braga, sendo Braga dominada pela coroa, era conhecida, ou chegou a ser chamada, como uma república bracarense. Mas é importante referir que essa massa edificada da cidade era ainda fortemente
interpenetrada pelo suporte rural onde estava instalada. Portanto, a cidade de Braga, enfim, que não chegava a 2 dezenas de milhares de habitantes, ainda que tivesse uma importância simbólica pelo caráter de sede de senhorio na região envolvente, era uma cidade, digamos, muito pautada pelos ritmos rurais, portanto, pelos ciclos que naturalmente são os ciclos da natureza, do dia e da noite, das luas, das estações do ano, dos próprios ciclos mais irregulares dos anos úmidos, dos anos secos, dos anos quentes, dos anos frios, como é próprio de um clima temperado europeu. Onde, evidentemente, o calendário religioso, digamos, marcava de um modo mais, diria, antrópico esses ritmos diários das pessoas, e as festividades, que em Braga eram muito recorrentes, ainda hoje são. Braga é uma cidade de muitas festas, também imprimiam nesses dias características muito particulares ao espaço público. De qualquer maneira, temos que olhar para a cidade como uma cidade fortemente pautada por uma fé religiosa cristã do período da Contra-Reforma muito permanente e, por outro lado, o poder secular, o poder absoluto, neste caso do arcebispo, mas o arcebispo era meio-irmão do rei, nesta altura, e, portanto, ele também traduzia essa influência da monarquia absoluta na cidade de Braga. E então, olhando para o mapa da cidade de Primaz, o mapa do André Soares, com aquele intuito de o escutar, de o ouvir, nós temos, portanto, uma urbivisão que, já referi, é uma espécie de cenário de ópera vazio, deserto de atores, mas que permite imaginar as sonoridades, com licença, que são produzidas por o vozear dos sons do trabalho do dia a dia, com os seus ritmos e polifonias, as sonoridades do calendário, a alternância do dia e da noite, o imenso oratório urbano, e vou já detalhar porquê, que caracterizava essa cidade. E oratório urbano porquê? Porque, de facto, nós vivemos num período onde as orações são frequentes, em função das horas canónicas, muito marcadas e pautadas pelo ritmo dos sinos. Braga tinha muitas igrejas, muitas instituições religiosas, como era própria de uma cidade ibérica desse período, onde todos os eventos, principais eventos como a guerra, a paz, o nascimento, o luto, por as novas que chegavam da capital do reino, motivavam sempre agitação sonora nos sinos, que depois se reproduzia também no espaço público. Também uma relação que hoje é difícil de imaginar, que é a relação da distância entre o próximo e o distante. Ou seja, hoje o ruído de fundo impede que as pessoas no espaço público tenham uma noção tão viva do tipo de sonoridades que marcam, digamos, a aproximação, digamos, ao lugar de escuta. Ou seja, a aproximação das pessoas, ou, por exemplo, nos dias de festa, das procissões, a relação, eu diria, da voz na rua que pede passagem, até às murmurações imprecisas, a relação de uma vivência em ruas muito estreitas, eu diria, com a audição das pessoas que, digamos, num ambiente muito marcado de distinção entre o espaço público e o espaço privado, aquelas pessoas que dentro das casas conseguem ouvir perfeitamente o que se passa na rua, mas os da rua
não vendo que são observados, não sabem muitas vezes que estão a ser ouvidos, portanto, uma dimensão diria, de promiscuidade de vida coletiva que hoje não é possível de escutar, não é? E que marca também esta ambiência das sonoridades urbanas. Um dos aspectos que me parece, ainda voltando à questão da forma, fundamentais, é o desta relação entre a cidade e o seu meio rural envolvente. A cidade, como puderam ou podem observar no mapa que passa nesta minha intervenção, é constituída por um corpo central delimitado pelas muralhas medievais, que faz com que haja um centro da cidade mais compacto, mas a partir do qual se desenvolvem arruamentos por onde a cidade vai crescendo e que deu origem a que um cronista de Braga dissesse que Braga era como uma aranha, ou seja, tinha um corpo pequeno e tinha as patas, os tentáculos longos, que eram essas ruas, que penetravam no meio do espaço rural e que davam uma característica muito especial à cidade. Essa característica que eu há bocado falei como ao violão, como uma caixa de ressonância que reage, digamos, à sonoridade que é imprimida por essas, enfim, dizia-se, cerca de 17 mil almas que viviam na cidade de Braga de meados do século XVIII. Portanto, a cidade está ainda muito dependente dos ciclos biológicos, como eu referi, e basicamente o comportamento da morfologia urbana traduz e condiciona essa sonoridade. Desde logo a parte central da cidade, o chamado bairro das Travessas, onde a tortuosidade do traçado das ruas permitia, em alguns sítios, que os vizinhos pudessem estender a mão e cumprimentar-se de um lado ao outro da rua, portanto, por aí podem avaliar essa proximidade de convivência, que associada ao hábito do murmúrio das constantes orações, muitas vezes motivava que as pessoas até rezassem nas suas orações numa polifonia em contraponto de um lado para o outro da rua. Aliás, um dos maiores musicólogos portugueses da atualidade, Rui Vieira Neri, fez um trabalho semelhante para Lisboa de meado também do século XVIII, neste caso a partir dos relatos dos viajantes estrangeiros. Ele falava que havia uma espécie de polifonia devocional com as pessoas rezando dentro das suas casas, mas que se ouviam nas outras casas e na própria rua. Portanto, por aqui podemos, por esta atmosfera de vivência, de proximidade intensa, perspectivar um pouco aquilo que era uma das ambiências da paisagem sonora na cidade de Braga. Claro que também existiam as casas vetustas dos estratos mais elevados da sociedade. Braga não era propriamente uma cidade de nobres, de fidalgos, também os tinha, esses viviam fora de portas, nas suas casas fora de muros, nas suas casas mais vetustas, mas algumas que também se localizavam no interior da cidade imprimiam outra sonoridade, mais numa relação segregada entre a vida da elite e dos seus criados, que naturalmente, pela própria distensão da arquitetura, dava um outro padrão, digamos, de som à paisagem urbana. Mas quem diz as casas vetustas, também não nos podemos esquecer dos conventos, das irmandades, enfim, das instituições coletivas de meados do século XVIII, que também, em função das regras das suas ordens, dos seus ritmos diários, do modo como interagiam com a sociedade, particularmente através das missas celebradas, das ações caritativas, também
com os sinos dos seus campanários, permitiam, digamos, dotar a cidade de uma variedade de ritmos sonoros distintos daqueles que eu venho enunciando. E depois há aqueles mais elementares, que são fáceis de imaginar, mas já não tão fáceis de os recriar, que, por exemplo, tem a ver com a exiguidade dos alojamentos e os materiais que faziam as divisórias dessas casas, provocando o amontoamento de pessoas no interior das habitações. Por exemplo, a ausência de saneamento, que obrigava àquela célebre enfim, expressão que em Portugal era comum, quando era necessário expelir as águas sujas da casa, dizer antes, para quem passava na rua, água vai, que era o anúncio precisamente para as pessoas que iam na rua se protegerem da sujidade do que era lançado às ruas. Ou por outro lado, a necessidade do abastecimento de água, as idas constantes às fontes, aos fontanários, toda a convivencialidade, toda a sociabilidade urbana desenvolvida em torno, muito particularmente pelas mulheres, pelas jovens raparigas que iam de cântaro à fonte encher a água necessária para abastecer as suas habitações. Noutro sentido, também, aquilo que hoje parece inverosímil para muitos de nós era a partilha das ruas entre pessoas e animais. Havia uma variedade de animais domésticos que circulavam nas ruas de Braga e os cronistas descrevem, e depois mais tarde as posturas camarárias, quando começam a introduzir as medidas de higienização pública para impedir as epidemias e as doenças, mas era vulgar assistir à circulação nas ruas de Braga de porcos, cavalos, mulas, ovelhas, cabras, coelhos, galinhas, enfim, todo o tipo de animais, naturalmente os cães e os gatos, que imprimiriam uma sinfonia onomatopeica que dava uma sonoridade que hoje não é fácil de imaginar. E também, obviamente, os próprios habitantes. Os habitantes, quando calcorreavam as ruas, e é preciso ver que nem todas as ruas eram pavimentadas, portanto algumas eram em terra batida, outras tinham naturalmente lajedo em pedra, e a circulação também era variada, desde o pé descalço até um calçado rude de tamancos em madeira, até às botas, eu diria, dos fidalgos, passando naturalmente pelos quadrúpedes dos cavalos, que imprimiam também outra variedade de sons que é importante reter para ter essa imagem da cidade. Mas a cidade de meados do século XVIII é uma cidade, ao contrário da cidade contemporânea, muito marcada pela alteração entre os dias e as noites. Depois do sol posto, evidentemente não havia iluminação pública, não é? A única iluminação que existia era nos períodos de festa, em que eram aplicadas as chamadas iluminárias. E essas iluminárias eram apenas por 2, 3 dias. A maior parte do ano era, a partir do sol posto, as pessoas recolhiam-se às suas casas, aos seus conventos, enfim, e era imposta uma disciplina, naturalmente, que apenas era intervalada pelos sinos, pelo tocar dos sinos, e naturalmente pelas intempéries. Nós não nos podemos esquecer que Braga é uma cidade muito pluviosa, onde chove ao longo do ano, naturalmente mais intensamente no inverno, ao ponto, enfim, de ter criado uma expressão que vem dessa altura, o chamado penico do céu, que traduz essa frequência de chuvas. E nós não nos podemos esquecer que, não havendo saneamento pluvial na cidade, essas inclemências pluviais também orquestravam uma sonoridade sob um tipo de telhados de coberturas
que naturalmente ofereciam uma sonoridade de queda d'água na própria rua, no próprio pavimento, e num sistema de drenagem, eu diria, aéreo, onde diria que tínhamos nas longas noites chuvosas de inverno de Braga um ambiente, eu quase diria, diluvial, portanto, de excesso, digamos, de água. Portanto, mas há um outro aspecto importante que julgo que também merece, dentro desta relação entre a morfologia urbana e o som, as sonoridades, falar da cidade. Recordo muito particularmente, e para a cidade de meados do século XVIII, é preciso recuar um pouco mais atrás e falar de um outro arcebispo, de um outro príncipe de Braga, Dom Diogo de Sousa, que governou a cidade entre 1505 e 1532, o período, enfim, em que a relação de Portugal com as viagens marítimas é intensa, mas que em Braga se viveu um período também de grande transformação urbana. Esse arcebispo esteve em Itália e trouxe para Braga muito do doutrinário urbanístico dessa época, fez de Braga uma cidade renascentista e, de algum modo, a intervenção urbana que ele implementou formatou as sonoridades que vamos encontrar 2 séculos depois, no tempo de André Soares, na cidade barroca. E começando, diria até pela própria rua que ele mandou abrir como uma espécie de via nova em Braga, uma via valorizando o atravessamento e o cruzamento do tráfego rodado, naturalmente do tráfego no século XVI, do tráfego rodado de carroças e de outros veículos puxados por animais, mas que aumentaram o tráfego da cidade. Ele, nessa rua, criou condições para que aí se estabelecesse um eixo viário fundamental, no qual associou pequenos mercados ao longo dessa vida, que imprimiram um ambiente ativo, um ambiente comercial, digamos, e de intensa atividade humana nesses espaços. Desde logo porque também se localizavam algumas das sedes da administração do senhorio, também há alguma função residencial, e basta olhar também para a imagem por exemplo, que podemos ver através do mapa das ruas de Braga, que é um desenho de um cadastro que reproduz os alçados, as fachadas das casas, para perceber essa relação entre o viver em cima, nos pisos de cima, e trabalhar, produzir e vender em baixo, a forma da casa com a abertura do vão, com a abertura da entrada entre empenas, demonstra essa vocação oficinal ou comercial das casas da Rua do Souto, da Rua Nova de Sousa, e, portanto, induz-nos essa dimensão, que também podemos confirmar nas crónicas e também em alguns desenhos que foram realizados dessa época, de uma cidade cruzada por pessoas, por cargas, por animais, e que imprimiria certamente uma sonoridade urbana intensa à cidade. Por outro lado, e em contraposição, para dar uma ideia de contraste, falaria, por exemplo, do ambiente que poderíamos escutar junto à chamada Arcada, uns alpendres que hoje, não estando propriamente situados no mesmo sítio, esse arcebispo mandou construir para acolher os almocreves, para acolher aqueles viajantes que traziam os seus produtos à cidade para os vender. E esse espaço, essa praça, que ainda hoje é uma praça central da cidade de Braga, enfim, a praça, hoje chama-se Praça da República, mas na altura
ou a arcada, do ponto de vista popular, era uma espécie de cais seco porque Braga não tem mar, onde se chegava e partia das ligações de longo curso. Portanto, esse lugar que foi construído para acolher esses almocreves, esses viandantes, deu também uma centralidade à cidade que também a tornou num foco emissor de sonoridades. Aí se situava o Pelourinho, onde eram anunciados os éditos do senhorio, os éditos reais também, onde eram divulgadas as novas e as notícias que eram trazidas, por exemplo, de Lisboa, mas que duravam 2, 3, 4 dias a chegar à cidade, onde, por exemplo, se executavam também as justiças, onde se concentravam alguns mercados. E, portanto, esse lugar de entrada e saída da cidade, das suas praças externas, também imprimia alguma outra sonoridade que é preciso considerar. Porque o Pelourinho é, pela sua própria natureza, um lugar central da cidade. E é um lugar central porque também em volta dele se organizam alguns mercados informais, alguns vendedores, e, portanto, eu apelava um pouco à imaginação para escutarem, por exemplo, os pregões, as ladainhas, os chocalhos dos animais domésticos e o trepidar das rodas dos carros, que de alguma maneira compunham, por exemplo, outro aspecto que é muito focado pelos cronistas são naturalmente os pedintes, que também demandam os viandantes com a esmola que pedem, não é? Bom, mas de facto, dentro desta relação entre as sonoridades, entre os ambientes sonoros e a forma urbana, nós também não podemos nos esquecer, no caso de Braga, a importância que os estudos gerais, que eram tutelados pelos jesuítas, tinham nesta cidade em meados do século XVIII. Eu devo recordar que há um cronista de Braga, o Inácio José Peixoto, que falava na existência de 2.000 estudantes em Braga, o que dá uma proporção, eu diria, de quase 12% da população como sendo estudantes. E, portanto, o ritmo estudantil marcaria certamente também o ambiente sonoro da cidade de Braga, porque, evidentemente, para além das aulas, do estudo, digamos, dos ritmos que os estudantes tinham no seu dia a dia, também, e há testemunhos, os seus tempos livres de boémia, enfim, os desacatos pontuais que originavam, há testemunhos de frequências de tabernas, também de casas mal afamadas, era assim que era referido, imprimiriam sonoridades à cidade que iriam para além, como diriam os clérigos, para além das completas, para além das horas, digamos, do recolhimento ao leito. E, portanto, algumas noites, alguns serões de Braga terão sido também, nessa altura, frequentemente agitados por serenatas, e, enfim, e pela presença, digamos, dos estudantes na paisagem sonora de Braga. E finalmente, os subúrbios. Não podemos deixar de falar nos subúrbios, nesses tentáculos que nos fala Sena de Freitas, portanto, essas longas estradas, ruas que partiam ou chegavam, conforme a direção, à cidade de Braga, algumas delas instaladas em antigas vias romanas, mantendo essa direção, que vinham desde a origem de Braga. Braga, como sabem, é uma cidade de origem romana, chamava-se Brácara Augusta, portanto é uma cidade seguramente com mais de 2.000 anos de existência, e onde de facto esses arruamentos pelo qual se pautava o crescimento urbano também tinham uma ambiência e uma sonoridade que era distinta do centro da cidade. Desde logo porque as casas, sendo mais modestas, casas térreas, de um piso só,
tinham um forte contraste entre a fachada voltada para a rua e as traseiras que, digamos, desfrutavam do ambiente rural onde estavam instaladas. E é interessante realmente imaginar, e eu cito só o exemplo da Rua da Córrega, uma rua que estava ligada à influência e aos domínios do Cabido da sede de Braga, que era uma rua de declive acentuado, pelo qual naturalmente se sentiria o ranger dos rodados, dos carros carregados que vinham do hinterland brancarense, ou seja, dos grandes campos agrícolas, ou carros carregados ao qual, para lá do chiar das rodas, se juntaria o esgar dos animais, o incitamento a essa subida e, naturalmente, ao próprio ruído da descida das pessoas, dos arremedos verbais de quem os conduzia, enfim, quem estaria ou quem viveria dentro dessas casas facilmente distinguiria o som de quem estava a subir ou a descer essas ruas. E não era preciso vê-los para os distinguir. Mas também porque é preciso equacionar a intensa vida fora de portas, portanto, que se desenvolvia na rua, desde logo, pautada por um número grande de crianças, mas também pelas pessoas que, por força do caráter insalubre das casas, da insalubridade, não faziam muito uma vida, sobretudo no verão, ao ar livre, fora das suas casas. Portanto, essa sociabilidade, esse ambiente fora de portas, também marcaria, digamos, o aspecto e esse contraste urbano da rua com o contraste rural das traseiras das casas. E, finalmente, de um modo, digamos, sintético e de alguma maneira também de síntese desta abordagem das sonoridades, da paisagem sonora de Braga de meados do século XVIII, falaria da importância dos sinos, daquilo que Rui Vieira Nério chama o ding-donguear dos sinos, desde logo dos sinos da Sé Catedral, da Sé que tem mais de 900 anos de existência, portanto é mais antiga do que Portugal, e cujos campanários, digamos, regulariam o tráfego sonoro, digamos, como hoje os semáforos regulam o trânsito automóvel, os sinos regulavam a vida das pessoas da cidade. Não só porque marcavam as horas, e a Sé tinha um domínio, porque se também localizava no centro da cidade, tinha um domínio hierárquico sobre os outros campanários das igrejas paroquiais. E recordo que essa importância, essa dimensão acústica servia não só para marcar as horas, para chamar as pessoas às orações, mas também porque tinham uma importância fundamental nos eventos, não só porque anunciavam, tocando o rebate, digamos, o risco e as ameaças, como também, quer na guerra, quer relativamente ao clima, quer, de algum modo, também as grandes celebrações dos casamentos reais ou do falecimento de príncipes e rainhas, que naturalmente congregavam as pessoas a cerimónias públicas que eram também elas marcantes do dia-a-dia da cidade. Eu chamava a atenção também para a importância, e é preciso imaginarmos essa época, da relação da distância entre a localização dos sinos e a sonoridade e a captação do seu som. Braga é fustigada, digamos, por uma regularidade de ventos do oeste que vêm do mar, são os ventos que trazem as chuvas, mas são eles que também trazem os sons. E as pessoas mais antigas, ainda hoje, muitas vezes,
pelo escutar do som dos sinos, e muito particularmente por aqueles mais, por aqueles que se impõem, os da Sé de Braga, são capazes de fazer estimativas quanto às alterações do estado de tempo. As pessoas mais antigas, que têm um conhecimento de raiz rural, a partir do escutar do som dos sinos, são capazes de fazer previsões do estado de tempo, se vai chover, se não vai chover, e esse é um dos aspectos engraçados que devemos acrescentar ao aspecto da função de relógio, que os sinos representavam, além do discurso de poder, no dia-a-dia da vida da cidade. E esse é, de facto, um elemento que é incontornável da paisagem sonora urbana de Braga. Eu finalizava, enfim, porque este estudo esteve inscrito, digamos, nas celebrações do terceiro centenário de nascimento de André Soares, o célebre arquiteto do barroco bracarense, e que, tendo sido ele que também desenhou, foi o autor do risco do mapa a partir do qual nós cruzamos as fontes escritas para tentar reconstituir alguma das ambiências sonoras da cidade de Braga de meados do século XVIII, naturalmente valorizando a própria, digamos, a própria dimensão cênica que o mapa também representa da cidade, e convidar, digamos, metodologicamente, essa observação para, a partir dos mapas, destes mapas antigos, poder, tal como palcos de representação, imaginar essas sonoridades, essas teatralidades, essas dramaturgias que realmente se representavam no espaço público, e assim poder não só, de um modo, preservar o património, valorizar esse património, mas também partir de referência para outras investigações, enfim, como um outro projeto que neste momento estamos a desenvolver na Universidade do Minho, de, a partir de uma arqueoacústica, poder, com simuladores naturalmente informáticos, recriar as sonoridades e poder integrá-las em visitas virtuais, digamos, a esse espaço de Braga setecentista. E assim dar testemunho, espero ter sido do vosso agrado, desta reconstituição das paisagens urbanas sonoras de uma cidade portuguesa de meados do século XVIII, e, enfim, convidar-vos a imaginar, a sentir esse sussurro que ainda paira dos nossos ouvidos, que o desenho proporciona, dos sons dos nossos antepassados, numa cidade que hoje é francamente distinta, e onde alguns destes sons que ainda subsistem hoje estão abafados por outros sons que naturalmente são os da nossa contemporaneidade e que também merecem o seu estudo, a sua consideração, para naturalmente pensarmos uma cidade mais qualificada, e uma cidade que também, do ponto de vista sonora, tem que ser ambientalmente mais qualificada. Muito obrigado a todos, um bom trabalho, e uma vez mais obrigado pelo convite. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a presença do Dr. Miguel Bandeira, reafirmando o grande prazer em ouvi-lo, trazendo os resultados de seu estudo sobre Braga, sempre tão complexos e importantes e pertinentes. O Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos é uma realização do Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, Conjugare, em associação ao Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense, e conta ainda com o apoio da Editora Cravo.
sendo sua realização entre os dias 27 e 29 de setembro. Agradecemos mais uma vez a participação de todos e convidamos a assistir às comunicações que se encontram disponíveis no nosso canal Conjugare no YouTube. Muito obrigada.